Ei geek, beleza? Kane Marco, também conhecido como o Fanático, o Imparável, é um dos pilares do universo Marvel desde sua estreia na década de 1960. Ele é um gigante vestido com uma armadura vermelha que pode destruir tudo e qualquer coisa em seu caminho. Como um dos mais atraentes e multifacetados antagonistas do universo dos X-Men, o Fanático possui uma anatomia interessante e é definitivamente um espetáculo para ser visto. Se você é novo no universo Marvel, ficará surpreso ao saber a estupidez dos poderes e habilidades do Fanático. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto em explorar cada aspecto de um dos vilões mais formidáveis do universo Marvel. O Fanático é realmente um mutante? Para responder a essa pergunta, temos que nos aprofundar nas origens desse personagem. Muitos acreditam que o Fanático é um personagem que nasceu como um mutante, enquanto seus poderes se desenvolveram ao longo do tempo como qualquer outro no universo Marvel. No entanto, em contraste com seu meio-irmão, o professor Charles Xavier, Kane Marco era um humano comum servindo na Guerra da Coreia. Durante esse período, Kane estava sendo bombardeado por morteiros inimigos e decidiu se abrigar em uma caverna próxima. Xavier o seguia para garantir que sua equipe não presumisse que ele era um desertor. Os dois se depararam com um templo antigo perdido no deserto. Ao inspecionar este lugar ao lado de Xavier, Kane descobriu a joia carmesim de Cydarak. A gema era um artefato antigo e era visto como uma divindade pelos humanos primitivos daquela região. Xavier foi inteligente o suficiente para perceber seu paradeiro e até alertou Kane para não tocar na gema. Considerando este aviso fútil, Kane desobedeceu a um pedido direto e agarrou a gema, enquanto o templo começava a tremer e desmoronar. Os dois, incluindo Xavier, conseguiram sair vivos, mas Kane não teve tanta sorte. Ou assim Xavier pensou. Com esta história de origem, está claro que Kane nunca foi um portador do gene mutante. Ele foi um humano normal que ganhou seus poderes através das bênçãos ou maldições do Senhor do Esquecimento, Cydarak. Em resumo, a história é que o Fanático não é um mutante, porque seus poderes são de natureza mística e ele nunca possuiu o gene mutante em seu corpo. Também é digno de nota que, se Cydarak desejar, ele pode retirar todos esses poderes, devolvendo-o à sua forma de humano normal. Também é um fato que nenhuma das tecnologias criadas para alterar ou diminuir os poderes dos mutantes funciona no Fanático. A origem ou fonte do poder do Fanático tem uma explicação muito mais emocionante do que ele simplesmente ter genes mutantes, o que também explica por que dele ser tão forte. Nesse sentido, vamos falar um pouco mais sobre aquela joia, que é a fonte de seu poder infinito. Cydarak, também conhecido como o Mestre da Tempestade Violenta ou simplesmente o Destruidor, é uma entidade de dimensão com poderes infinitos e insondáveis. Ele veio do cosmos carmesim e foi adorado como um deus-demônio por humanos primitivos, que eram ao mesmo tempo respeitosos e com medo de sua ira. Vemos Kane Marco sendo imbuído pela gema em um templo perdido, porque o mito do Cydarak foi perdido um tempo depois que ele foi banido de volta para sua dimensão. A gema do Cydarak é um artefato incrível, e seus poderes parecem infinitos. As energias que a gema pode fornecer ao portador do Cydarak são poderosos em termos de durabilidade, defesa ofensiva e, o mais importante, de sustentabilidade. O Fanático, graças à gema, não precisa dormir, nem a necessidade de comer, beber ou mesmo respirar, independentemente de quão fraco seja o hospedeiro. Testemunhamos isso na edição número 230 de Amazing Spider-Man, onde o Homem-Aranha é capaz de enganar o Fanático em uma poça de cimento, o que causa a lenta descida do vilão no cimento enquanto ele tenta escapar, mas não consegue. O Fanático simplesmente aceita o cenário e espera pacientemente o momento de conseguir escapar e ressurgir novamente, causando mais estragos. O Fanático pode passar meses sem nenhuma das necessidades dos humanos normais, pois a gema fornece a ele energia suficiente para se sustentar e continua fornecendo indefinidamente. Em relação a AOS, seu título descritivo, o Fanático é verdadeiramente imparável graças à gema. O Fanático pode criar uma fonte infinita de energia cinética assim que ele ganhar impulso suficiente para que ele seja verdadeiramente imparável quando entrar em movimento. Apenas pessoas como o Hulk chegaram perto de desacelerá-lo, mas não conseguiram pará-lo. Em uma ocasião,
O fanático continuou correndo por uma montanha inteira, pois foi capaz de criar energia cinética suficiente através de seu movimento. Complementando essa imparabilidade, o fanático também tem resistência infinita, pois não está confinado aos limites dos humanos que precisam de sustentabilidade através de meios externos para reabastecer sua energia. O fanático simplesmente não tem um limitador em sua resistência. A energia que flui através de seu corpo graças à gema permite que ele fique em movimento para sempre e crie mais e mais energia conforme seus desejos. Sua resistência até supera a do Hulk, que pode lutar por semanas a fio. A conexão do fanático com a gema P permite que ele aproveite essa energia e se torne imparável, capaz de destruir praticamente qualquer obstáculo ou inimigo em seu caminho. Como sua armadura o ajuda? Devido à natureza mística dos poderes do fanático, ele não é apenas um espécime físico de um monstro destrutivo. O fanático também tem dois tipos de armadura. Um campo de força impenetrável graças aos poderes do Sidarak é uma armadura inquebrável que ele exerce em seu corpo. A armadura que marca o USA pode ser convocada à vontade e é chamada de armadura Crimson Cosmos. Além de ser uma espécie de colete defensivo, a armadura cumpre dois propósitos. Um para fornecer ao fanático medidas extras contra personagens que são capazes de penetrar no campo de força que o cerca. Se alguma coisa puder causar danos a ele, a armadura inquebrável pode sustentá-lo pelo tempo que ele desejar. E o mais importante, a armadura Crimson Cosmos também tem um capacete. Juntos, este equipamento protege o fanático de seu desgaste e de sua única fraqueza: poderes psionicos. Apesar de quão fisicamente insano o fanático seja, um poder psíquico forte como o da Jean Grey ou do Professor Xavier pode derrotá-lo rompendo as barreiras de sua mente. Para proteção extra, a armadura Crimson Cosmos vem em punho para o imparável. O quão forte fisicamente é o fanático? Mesmo se simplesmente nos concentrarmos no aspecto físico do poder do fanático, o absurdo de quão forte ele realmente é pode surpreender os fãs que não exploraram os quadrinhos. Com a gema de Sidarak, o fanático é um dos mais fortes seres físicos em todo o universo Marvel. Para comparar, até mesmo a versão mais forte do Hulk não pode ir de igual para igual com este monstro. E se eles puderem, eles definitivamente não podem superá-lo em termos de resistência. Seus punhos enormes podem causar terremotos de magnitudes tremendas e até causar fissuras. Enquanto seu corpo pode simplesmente penetrar qualquer obstáculo, uma vez que ele ganha impulso devido à sua insana força e durabilidade. O fanático pode suportar uma quantidade insana de surras de pessoas como Thor, com seu Mjolnir, e até entidades cósmicas. Como testemunhamos na edição 629 de Amazing Spider-Man, o fanático pode até suportar a força gravitacional extremamente alta do núcleo da Terra, ao mesmo tempo que abre caminho através da rocha. Esse feito requer quantidades insondáveis de força e durabilidade, já que muitos não podem suportar quantidades tão insanas, enquanto usam sua força para penetrar rochas altamente rígidas. O fanático provou repetidas vezes que, em termos de fisicalidade bruta, ele pode ir a extremos, enquanto luta contra gente como Thor e Hulk. Sua capacidade é uma prova de seus poderes. Em várias ocasiões, a força que ele cria com seu golpe Poder do Trovão, que demonstrada como sendo sentida por multidões de pessoas, afetando gravemente aqueles que são os alvos. O absurdo da destreza física do fanático é um dos fatores mais divertidos sobre seu personagem. Kane Marco, ter formação militar e ser abençoado com poderes ilimitados, é um espetáculo para ser visto. Como ele adora se envolver em combate corpo a corpo e, eventualmente, dominar seus oponentes, sem nem suar a camisa. Fanático possui poderes de cura, mesmo sendo notoriamente invulnerável. Às vezes, ele pode receber algum dano ou dois, mas geralmente, movimentos físicos brutos ou armas não conseguem penetrar sua defesa. No entanto, armas místicas ou cósmicas de natureza física podem fazê-lo, especialmente quando empunhadas por seres de imenso poder. Mesmo quando o fanático está em perigo, a gema de Sidarak se agarra a ele e começa a curar e negar todo o dano que ele sofreu. Embora seu fator de cura não esteja no mesmo nível de Deadpool ou Wolverine, ainda é uma habilidade notável que parece ilimitada. Um exemplo desse poder de cura absurdo é quando o desespero do demônio transforma fanático em nada além de um esqueleto,
e a gema é capaz de regenerar completamente seu corpo em questão de segundos. A capacidade de cura do fanático pode não ser tão forte quanto a de Deadpool, mas é definitivamente mais rápida e eficiente. Ele pode permanecer no meio da batalha mesmo depois de sofrer tremendamente nas mãos de seus oponentes, graças ao seu fator de cura e autossustentação, o que o protege de forças que não são letais para ele. O fanático pode procriar. Kane Marco se redefiniu como um herói e trabalhou ao lado dos X-Men, começando uma família com sua amante Sati e tendo um filho adorável. Sua vida feliz foi interrompida por Nêmesis, que manteve Marco cativo em uma realidade paralela, e o desaparecimento de Zane foi atribuído ao desaparecimento dele durante uma missão com os X-Men. O fato de Kane ter um filho que herdou seus poderes e idolatra o super-herói que o fanático se tornou, acontece em uma realidade alternativa à da Terra principal. Explicaremos a capacidade do fanático de procriar usando a lógica da Terra 616, antes dele se tornar o fanático. Kane era um humano comum, sem nenhum vestígio do gene mutante. Após entrar em contato com a joia de Sidorak, Kane se tornou o hospedeiro de Sidorak e seu avatar da destruição vivo. Mesmo depois de tudo, fanático ainda é um humano superpoderoso que pode se dedicar a atividades humanas normais. Isso significa que fanático pode definitivamente procriar se desejar, e não há nenhuma razão biológica ou mística que o impeça de fazê-lo. Fanático pode mudar seu tamanho em circunstâncias normais. Não houve casos em que fanático tenha crescido ainda mais em tamanho, especialmente de boa vontade. Embora suas representações tenham mostrado ele variando em tamanho, isso não significa que ele não possa alterar sua enorme estatura à vontade. No entanto, há uma exceção quando o fanático é capaz de aproveitar os poderes da joia para se transformar completamente sem quaisquer obstruções. Seus já absurdos poderes são amplificados para um novo nível que supera os níveis anteriores de absurdo. O fanático pode alterar seu tamanho para se tornar ainda mais ameaçador, aumentando sua altura para se desdobrar se a situação o exigir, indo além do nível ômega. O personagem pode crescer maior do que o Sentinela, capaz de aumentar todo o seu corpo em uníssono com sua produção de força e tentativa física bruta. Fanático não apenas tem a capacidade de mudar seu tamanho, mas também pode rastrear seus inimigos com precisão, manipular a matéria, levitar, absorver qualquer dano semelhante a um projétil, projetar energia à vontade, criar e quebrar portais através do espaço e do tempo. Se você puder imaginar uma máquina de matar de tamanho humano, mas imparável, simplesmente multiplique essa ameaça por um número maior que 20, e você entenderá o quão ultrajante é o fanático. Pelo menos o lado bom é que o infinito multiplicado por 20 ainda é infinito. Fanático pode ser derrotado, ele não é imortal. Infelizmente, o infame fanático imparável não é exatamente imparável. Mesmo o poder ilimitado que ele recebe de Sitarak pode ser superado por outros com habilidades ilimitadas superiores ou personagens que possuem o manto do mago. A única fraqueza do fanático são os poderes psíquicos. Sem dúvida, neste ponto, a única vulnerabilidade que o fanático possui é a falta de armadura e enredo. Na realidade, a razão pela qual ele usa um capacete enorme sobre a cabeça, apesar de seu campo de força mística defendê-lo de qualquer dano que se aproxima, é que ele precisa se proteger de poderosos médiums, que são abundantes no universo Marvel. Os poderes psíquicos são a ruína do fanático, pois podem contornar todas as suas defesas e fisicalidade bruta para atacar suas fraquezas mentais diretamente. Os heróis se uniram em várias ocasiões para se concentrar na remoção do capacete do fanático e permitir que o Professor Xavier o atacasse com habilidades psíquicas. Mesmo que seja mais fácil falar do que fazer, isso funcionou inúmeras vezes no passado, e é um método testado para derrotar o fanático. Com o tempo, ele se adaptou a tais ataques e tentou se preparar melhor para não sucumbir a esses poderes, mas com a existência de médiums extremamente poderosos, como o Professor Xavier e Jean Grey, o fanático tem dificuldade em se adaptar. Apesar dessa fraqueza individual, o fanático é praticamente imortal quando se trata de durabilidade. A gema de Sitarak permite que ele não tenha requisitos externos em termos de reabastecimento. Isso ocorre porque a gema permite que ele seja completamente autossustentável, com um suprimento ilimitado de energia. Com isso, o fanático nunca envelhece.
e seu corpo parece resistir aos efeitos do tempo. Ele até pode sobreviver no vácuo do espaço e é imune à maioria das toxinas, doenças e elementos radioativos do universo. Sitarak criou um avatar verdadeiramente inimaginavelmente forte de sua destruição, e devido à sua natureza quase imortal, ele é um dos pilares da Marvel. Conclusão: pode-se argumentar que os poderes do fanático, conforme retratados no universo Marvel, são completamente exagerados, e a fronteira de razoabilidade em termos de força, durabilidade e impulso é ultrapassada. Embora seus poderes sejam incríveis de muitas maneiras, ele atua como um dispositivo de enredo fascinante, e os escritores sempre garantiram que o personagem permanecesse interessante. A personalidade do fanático e seu desenvolvimento de personagem são dignos de serem acompanhados, e ele é um dos vilões made brutais e interessantes por aí. Alguns fãs podem considerar as habilidades do fanático como exageradas e irreais, mas elas continuam sendo uma parte definidora deste personagem e contribuíram para sua popularidade duradoura no universo Marvel. E honestamente, é isso que o torna tão cativante. E por hoje é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de nos dar um like e inscreva-se se ainda não o fez. Valeu e obrigado a todos.